Shalom! Povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que reina para todo sempre, né? Porque nós estamos aqui para gravar esse devocional, uma meditação diária da Palavra de Deus. Já pegou sua Bíblia? Nossa Bíblia está aqui. Aqui nós temos a King James, né? Versão atualizada. Essa é a minha Bíblia de estudo, e da Paula é a Bíblia da mulher com essa tulipa linda na capa, né? Eu vejo que o pessoal sempre comenta querendo saber qual que é a Bíblia que a gente usa. Bom, são essas as Bíblias que a gente usa e a gente gosta da leitura, da forma como ela explica aqui o contexto bíblico, né? As minhas letras não são muito grandes. As meninas perguntaram nos comentários se a letra é grande. A minha tamanho da sua também, não é? Acho que a sua é um letra pouco gigante, maior, ó. não. É um pouquinho maior. Um pouquinho. Vamos embora se alimentar da palavra. Nós estamos em 2 Reis, capítulos 18. Nós vamos ver aqui Ezequias, o rei de Judá, relembrando também a queda aqui de Samaria. Senaqueribe invade Judá e Absaque desafia Ezequias e a Deus, né? Vamos analisar esse contexto, ver o que Deus fala conosco, em nome de Jesus, amém? Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Diz assim: o reinado de Ezequias de Judá. No 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Feriu ele os filisteus até Gaza e seus limites, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. No 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmaneser, rei da Síria, contra Samaria e a cercou. Ao cabo de 3 anos foi tomada, sim, no ano 6º de Ezequias, que era o 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. O rei da Síria transportou Israel para a Síria e o fez habitar em Ala, junto a Abor e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviram, nem o fizeram. Senaqueribe invade Judá. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: errei, retira-te de mim,
tudo que me impuseres, suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro de que ele, rei de Judá, as cobrira e o deu ao rei da Síria. Contudo, o rei da Síria enviou de Laquis a Tartã, a Rabi Sares e a Rabizaque com um grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém. Tendo eles subido e chegado, pararam na extremidade do arqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Tendo eles chamado o rei, saíram-lhe ao encontro Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo Sebna, o escrivão, e Joa, filho de Asaf, o cronista. Rabizaque afronta a Ezequias e ao Senhor. Rabizaque lhe disse: Dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria: que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias, para que te rebeldes contra mim? Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e a transpassará? Assim o faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas, se me dizeis, confiemos no Senhor, nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu, dizendo: ajudai a Jerusalém, perante este altar adorareis em Jerusalém? Ora, pois, empenha-te com meu senhor, rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para os montar. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Acaso subi eu agora sem o Senhor contra este lugar para o destruir? Pois o Senhor mesmo me disse: sobe contra a terra e a destrói, e destrói-a. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joa a Rabizaque: rogamo-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fales em judaico aos ouvidos do povo, porque está sobre as muralhas. Mas Rabizaque lhes respondeu: mandou-me acaso meu senhor para dizer-te estas palavras, a ti somente, a teu senhor, e não antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Então Rabizaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça, Ezequias, confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana, dizendo:
o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sepharvaim, Ena e Iva? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses destes países os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar a Jerusalém das minhas mãos? Calou-se, pois, o povo, e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo de Sebna, o escrivão, e Joa, filho de Asaf, o cronista, vieram ter com Ezequias, com suas vestes rasgadas, e lhe referiram as palavras de Rabsaque. Glórias a Deus. Aleluias. Bom, eu acho que o marco desse capítulo aqui é que há duas vertentes, né? Há um rei aqui que obedeceu ao Senhor a ponto do nome dele ficar registrado aqui, que ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. Então esse rei, né, ele verdadeiramente ele teve o seu nome registrado de uma forma a qual há muito tempo já não se via mais, Ezequias, né? E ele foi até o final tentando levar o povo a obedecer a Deus. Então ele pagou ali até um preço, né? Porque ele foi muito perseguido por fazer o que era certo. Então a gente vê o quê? Que muitos reis que faziam o que era mal, que faziam ali que seguiam os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, eles não tinham essa perseguição que esse rei tinha. Porque a gente vê um capítulo extenso, a gente vê ele tentando fazer o que é certo, ele tentando conduzir o povo, ele sendo perseguido, ele sendo oprimido, e daí você me fala, né? Poxa, ele tá fazendo o que é reto diante do Senhor. Há muito tempo não havia um rei se posicionado da forma que ele se posicionou, porque mesmo aqueles que fizeram o que era reto diante do Senhor não derrubaram os altos. Você vê nos relatos do livro de Reis, muito constante, quando há ali algum que tenta fazer o que é certo, mas ele não derruba os altos. E dali ele dá margem para o povo continuar fazendo o que o povo dividido. Ele deixa ali sempre um elo para que as pessoas sigam o que é errado. E ele não. Ele pagou um preço. E por outro lado, a gente vê esse outro aqui, né? Que diz aqui, eu acho que é Oséias. Eu perdi aqui o nome dele. Tem outro aqui, outro rei. Aqui, o Senhor Deus. Ele fala aqui no meio do caminho que esse outro rei, ele tentou desviar aqui o povo. Agora eu não grifei, essa Bíblia é nova, né? Então eu demoro para arriscar as Bíblias novas, para me encorajar aqui a arriscar. Ele queria conduzir o povo ao erro. Então o que a gente vê, gente? Que sempre quando a gente se levanta para se posicionar, para fazer o que é certo, para a gente servir ao Senhor, sempre também vão ter pessoas que muitas das vezes vão se levantar para perseguir, para paralisar, para continuar no erro, para tentar ludibriar a verdade. Mas isso é algo que pode nos levar a parar. Isso é um subterfúgio para a gente falar assim, não dá, eu não vou lutar contra tudo e todos para seguir a verdade. Aí é uma decisão pessoal, né? Porque hoje eu vejo que a minha casa, minha família, a minha casa, conhecida como casa de oração, a gente se levantou e a gente se posiciona para andar na contramão do mundo, para fazer muitas das vezes aquilo que as pessoas pensam que é loucura. Hoje em dia, a gente se posiciona e eu não tenho medo mais das represálias, né? Até tem uma situação que aconteceu de levantar-se uma pequena perseguição a ponto da pessoa falar assim, eles fazem uma oração tão bonita, são um casal que eu admiro tanto, mas são adoradores da cruz.
por conta de ver uma cruz ali na casa de oração. Então, eu falo assim, quando a gente começa a ser perseguido, quando as pessoas começam a questionar a nossa crença, quando as pedras começam a vir, é porque tá dando fruto, né? Uma árvore, quando ela é apedrejada, as pessoas apedrejam aquela árvore para quê? Para derrubar o fruto, para experimentar daquele fruto. Então, hoje, eu vejo que talvez a gente sofra algumas perseguições porque tá dando fruto. Talvez as perseguições que têm vindo sobre a sua vida é porque você tá dando fruto. E Deus dá refrigério, Deus dá livramento. A gente vê aqui o que aconteceu com o povo da Síria no capítulo anterior, 17, onde eles foram entregues para o povo da Síria, né? E certamente o rei da Síria se levantou agora contra Judá, contra o rei Ezequias, achando que ia ser da mesma forma, que ia ser fácil invadir Judá e também tomar esse território. Só que não, né? A gente vê que se Deus permitir tocar, será tocado, caso contrário, não. Nós vamos ver no próximo capítulo 19, né, Deus comprando a briga de Ezequias, ao ponto de enviar um anjo que feriu 185 mil homens numa noite. Então essas vão ser aí um spoiler, são um spoiler, né, do próximo capítulo. Eu achei aqui, é o rei Oséias, gente. É o Oséias mesmo. Porque no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º de Oséias, né, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmaneser, rei da Síria, contra Samaria. Então, esse Oséias, ele acaba ajudando ali esse rei da Síria, o qual Ezequias estava ali lutando contra. Mas Deus vai dar a vitória em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos aqui, Senhor, unidos nesse propósito da meditação diária da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelo ensinamento de hoje, pela provisão de cada dia que o Senhor tem nos dado através do Teu Espírito, que a gente possa permanecer firme, Senhor, se alimentando, Senhor, da Tua Palavra todos os dias da nossa vida. Nós oramos, Senhor, pelos pedidos de orações, pelas pessoas que pedem, Senhor, para a cura, sobre essas enfermidades. Nós oramos, Senhor, pelas pessoas que clamam, Senhor, pela vida espiritual, conjugal, que o Senhor possa se revelar a elas, Senhor, de uma maneira ímpar, de uma forma verdadeira, Senhor, trazendo a libertação, a cura, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, o Teu nome seja exaltado nas alturas, ó Deus. Abençoa-nos, Senhor, essa semana, com a Tua mão poderosa, sabe, que a gente possa, Senhor, meu Deus, chegar mais diante de Ti, mais diante da Tua Palavra, que a Tua Palavra revele a nós, Senhor, o Teu propósito, o Teu querer, a Tua vontade, Senhor. Que a gente venha ser luz, Senhor, canal de bênção para outras vidas. Assim nós oramos e pedimos, Senhor, a Tua santa proteção, Pai. Nos protege, nos guarda e nos livra, Senhor, de todo mal. Assim eu te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor. E luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!